ideias limitadas de Deus. Eu tenho algo que ninguém na filosofia tinha conseguido, só o Espiritismo, e vai me ajudar a entender vários outros pontos da vida do espírito. Então é muito útil esses pontos que dá para saber. A gente tem que saber só, em vez de ficar procurando o que não dá, que esse é o erro do movimento espírita, quando a gente pega aquilo que dá, a gente faz um bom uso dele. Então a nossa crítica sempre ao movimento espírita é que o movimento espírita, em vez de ficar com o que Kardec deixou, que é extremamente útil, e usar, a gente deixou o que Kardec deixou. A gente deixou de lado e fica tentando saber coisas que os espíritos já disseram que não dá. Então a gente perde tempo e não usa o espiritismo que ele deixou. Esse é o nosso grande erro, que esse nosso grupo de estudo aqui tem o papel de alertar as pessoas. As pessoas estão se iludindo e deixando de aproveitar o que é útil. Deixa eu passar para vocês, eu já li o comentário da 11, né? Vou passar para vocês. É isso que o Michel falou, né? Quando a gente fala, quando o Kardec fala de ver, né? É óbvio que é uma comparação grosseira, né? É óbvio que não é visão de. É aquilo que a gente falou, né? É como você explicar as cores para um cego, ou como você explicar o que é música para um surdo, né? Tem animais, por exemplo, que tem sentidos que a gente não tem, né? Na própria vida material. Então, mas é óbvio que quando a gente fala de Deus, seria algo completamente fora do que a gente imagina, né? Diferente de tudo que a gente conhece por matéria, enfim. Aí a gente não compreende nem a natureza íntima, a natureza ontológica do perispírito e nem da alma, que sai de Deus, né? Então, Kardec ele usa uma analogia no livro na Gênese de um fluido que ocupa todo o universo. Aí o universo estaria mergulhado naquele fluido, né? O fluido não seria o universo, não seria um panteísmo, mas estaria mergulhado naquele fluido. Então, todo lugar que o espírito está, ele perceberia esse fluido, né? É óbvio que Kardec fala, isso é uma comparação grosseira, porque Deus não é um fluido. Deus não é uma matéria, fluido é matéria, Deus não é matéria, mas ele usa essa comparação para a gente tentar, talvez, ter alguma noção, mas ainda muito grosseira, realmente não é possível, né? E, enfim, é a mesma coisa com relação ao mundo espiritual, enfim. É, só dá para fazer comparações grosseiras. É isso aí. No capítulo 10 do Céu e Inferno, Tratado dos Demônios, Kardec fala mais ou menos isso, né? Que na infância da alma, lá nos seus primórdios, a sua vida é toda uma relação material. À medida que ela vai desenvolvendo a inteligência, o senso moral, ela começa a ter uma relação mais com aquilo que é espiritual, né? Como o próprio Kardec vai dizer, com a espiritualidade do ponto de vista daquilo que é espiritual. Né? E, claro, conforme vai avançando na inteligência e em moralidade, o espírito vai também se aproximando cada vez mais de Deus. Mas quando eu digo aproximando cada vez mais de Deus, não que né, ainda estamos tão próximos. Mas hoje a gente consegue já ter um diálogo, né, nos baseando na teoria espírita, mais racional do que, né, outrora nós tínhamos quando falávamos de Deus, né? Nós tínhamos um Deus, então, vingativo, um Deus ciumento, aquela coisa toda. Hoje a gente já percebe, já consegue compreender isso melhor. Não, e uma coisa muito interessante que fica claro com o Espiritismo, que às vezes a gente não para pensar, pela doutrina espírita, a gente percebe que não há nenhum lugar do universo que Deus não esteja. É a gente que não o vê, que não o percebe, porque a gente é imperfeito. Mas ele está sempre em contato conosco. Então a gente se acostumou com aquela ideia de que Deus está lá em algum lugar, lá em cima, distante. Deus está aqui também, ele está em todos os lugares. Claro que qual é o problema que o panteísmo vai cair? É pensar que Deus, por estar em todos os lugares, ele não é tudo, ele não é o lugar. Eu não posso confundir, ele está em todos os lugares, mas ele não é tudo. Que é algo que o panteísmo prega.
que Deus seria a própria natureza. A gente já vai discutir isso mais para frente, mas já para adiantar. Laura, eu não sei se tu consegue abrir aí a Gênese no capítulo lá de Deus. Consegue ou complica muito? Senão a gente deixa. É o item 37 do capítulo 2 lá da Gênese. Tu consegue? Não, peraí, enquanto você estiver conversando aí, eu vou lá. Vai Porque conversando. daí eu quero mostrar, é um trecho, é um parágrafo curtinho, só para a gente concluir a ideia da visão de Deus, para o pessoal ver que Kardec falou isso que a gente está falando, para o pessoal achar que a gente está inventando e para complementar o estudo. Ele vai falar sobre o que é essa visão de Deus. Ele conclui lá o item 37 da Gênesis. Mas enquanto o Lauro não coloca, então, para a gente entender que eu só consigo ter uma percepção direta de Deus quando eu me torno espírito puro. Nós, espíritos imperfeitos, a gente tem uma percepção, uma ideia, através do uso do raciocínio, do pensamento, da lógica, e através da informação que os espíritos nos trazem. É assim que eu consigo ir entendendo Deus. Quando a gente se tornar puro, a gente desenvolve esse sentido novo que falta. Tá? E aí, para complementar a ideia do que a Lucimar perguntou, ele vai tratar lá na Gênesis, que na Gênesis ele desenvolve, né, todo o estudo de Deus, que ele começa aqui. Ele desenvolve lá na Gênesis, tem um capítulo onde o capítulo 2 da Gênesis é justamente sobre Deus, onde ele desenvolve tudo que ele tratou aqui nessas questões, ele desenvolve na Gênesis, né? As obras de Kardec têm muito isso, ele usa um outro capítulo em outro livro para desenvolver o que ele tratou no Livro dos Espíritos, né? Michel, é o item 37? É o 37 do capítulo 2. Então, o capítulo 2 da Gênese, sobre Deus, item 37, que é o último item sobre a visão de Deus, só para a gente ler junto, para concluir esse assunto, para ler junto com Kardec. 34. Vamos ver. Aí eu quero aqui, lembrando o pessoal, que a gente está usando a plataforma Aí, 37. Kardecpedia, tá, pessoal? Então, você vê, quem quiser fazer pesquisa, vai, se inscreva, faz o seu cadastro lá no Kardecpedia, ou Kardecpedia, né? Não sei corretamente como se fala, e usem essa plataforma como meio de pesquisa, que ela sempre nos dá os itens relacionados, a gente vai estar sempre lembrando disso aqui, a importância de usar essa plataforma como base para os estudos de Kardec, viu, pessoal? Desculpa aí, Michel, vai lá. Sem problema. Vamos ler, vou ler o item 37 rapidinho, para as pessoas verem exatamente tudo que a gente falou resumido em Kardec, né? Isso é importante a gente mostrar para as pessoas também adquirirem segurança no que a gente está falando, para ver como a gente tira de Kardec o que a gente estava falando. Então, olha o que ele diz, exatamente a questão que a Lucimar perguntou. Ó. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana ou como um foco de resplendente luz? Aí Kardec responde: a linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença a quem procurassem inutilmente fazer compreender-se o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência muito restrita para os compreender e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. Então, notem que ele mostra que não tem como eu saber que a nossa linguagem é limitada, nem por comparação. E ele faz uma analogia com os selvagens, que é muito importante. Se eu for explicar para alguém que viveu no meio da selva o que é a civilização, falando da gente mesmo, eu já não consigo explicar. Eu já não tenho linguagem para explicar para alguém que cresceu e viveu no meio de uma tribo selvagem
o que é um celular, o que é internet.